Alguém que mora em Brasília não amanheceu ainda, desde domingo. Alguém que mora em Brasília se recusa a acordar para a nova realidade. Esse alguém que mora em Brasília ainda não ouviu as risadas nas ruas, ainda não percebeu a alegria das crianças porque seus pais estão felizes, porque seus avós estão felizes, porque seus avós voltaram a ter esperança. Alguém em Brasília, alguém que anda de moto nos sábados vadios pelas periferias, por São Sebastião, paquerando meninas à margem da lei, à margem da moral, à margem de tudo, não notou ainda que hoje é um novo dia. Alguém em Brasília que deveria trabalhar no Palácio do Planalto está faltando ao trabalho desde segunda-feira. Não comparece, não vai trabalhar, porque não aceita o que o patrão decidiu. E o patrão, no caso o eleitor, decidiu rescindir o contrato com ele. Esse alguém em Brasília está cercado de cada vez menos pessoas. Esse alguém que já andou com um séquito, parecendo um imperador, pelos corredores, pelos jet skis, pelas motocicletas, esse alguém está solitário. A própria mulher dele já o excluiu da sua lista da internet. Acho que no Instagram ela já não é mais seguidora dele. Alguém em Brasília não consegue mais entender sequer as palavras dos filhos diletos, os filhos queridos, os filhos que ele próprio criou e cevou para se perpetuarem em Brasília depois que ele passasse. Mas ele não contava que ele passaria. Ele, na verdade, planejava continuar, planejava prosseguir muito mais adiante. Ele queria uma estrada muito mais longa, só que a estrada dele, muito longa, é uma estrada que vai para o passado, ela não vai para o futuro. Mesmo nos aspectos da moral, da família, dos bons costumes, mesmo dentro desse conservadorismo, não há espaço mais para o seu raciocínio tacanho, o seu raciocínio burro. Não há mais espaço para não ver o próximo tão presente, tão da sua frente, na sua cara. Alguém em Brasília vai penando, vai passando mal pedaço agora, porque não sabe o que vai fazer. Esse alguém tem que nomear alguém que vai cuidar da transição, tem que abrir espaço para a transição de governo que acontecerá fatalmente daqui até o dia 1º de janeiro de 2023. É uma transição que se pretende gradativa, lenta e segura. É uma transição que quem primeiro criou e forjou um modelo foi Fernando Henrique Cardoso, quando passou o governo para o mesmo Lula que se elege agora para um 3º mandato. Aliás, o único presidente brasileiro eleito para 3 mandatos pelo voto direto foi Lula. Alguém em Brasília insiste em não reconhecer Lula. Alguém cujo nome não é preciso que se diga, cuja índole não é preciso que se fale,
que se descreva. Alguém a quem os comentaristas políticos se referem com cuidado na televisão de quem está falando com uma criança teimosa, alguém que não está entendendo direito a brincadeira. Então você ouve uma comentarista ou um comentarista dizer: esse é o procedimento normal, esse é o procedimento constitucional, é assim que a coisa funciona, o protocolo manda isso. Não é nada pessoal, não é nada vingativo, é assim que a coisa funciona, é assim a vida. Alguém em Brasília parece não concordar e não entender, e faz questão de não entender. Alguém em Brasília tem recebido telefonemas, recebido visitas e tem rechaçado conselhos de um lado ou de outro. Alguém em Brasília está numa obstinação, numa fé inabalável de que poderá virar um jogo que já acabou. É como se o juiz apitasse o encerramento da partida e o adversário continuasse em campo, dizendo: não, isso não vai ficar assim não, esse jogo não pode ser 1-1. E o jogo nem foi 1-1. Mas alguém insiste em vencer na prorrogação que não há, num terceiro turno que não virá. Esse alguém precisa acordar, porque o país não pode esperar. O país não pode mais ficar numa era de obscurantismo, negacionismo, de terraplanismo, de absurdos totais, absolutos. Não pode mais continuar convencendo as pessoas de que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver, de que a economia brasileira é exemplo e paradigma para todo o planeta. Não pode mais usar fake news para convencer as pessoas de uma realidade virtual, uma realidade que não existe. Alguém tem que acordar. Quem é que vai acordar esse alguém? Um abraço.